Agora, vamos ver o emprego de algumas expressões. Vamos ver a diferença de algumas expressões que causam dúvidas. Então, por exemplo, vamos ver a diferença de mal com L e mal com U. Quando que eu uso mal com L? Quando que eu uso mal com U? O mal com L é o contrário de bem. O mal com U é o contrário de bom. Vamos fazer uma associação? Mal com L, né, o contrário de bem, eu tenho que associar o bem com o mal. Então, você pensa o bem escrito cursivo, a gente pega o Ezinho cursivo, estica essa orelhinha desse E e vai virar o L. Então, vocês associam o E do bem com o L do mal com L. Então, sempre que o mal com L for o contrário de bem, a gente vai usar com L. Exemplo, estou passando mal. Vai ser o mal com L, porque é o contrário de bem. Estou passando bem. E o mal com U? Como que eu vou usar o mal com U? É o contrário de bom. Então, José é um homem mau. Qual que seria o contrário? José é um homem bom. Então, eu vou usar o mal com U. Qual outra expressão que é importante da gente ver? A diferença do mas com S e o mais com I. O mas com S, a gente vai ver que é o contrário, é quando significar, porém, oposição. Então, sempre que esse mas for de oposição, vai ser só um Szinho. Então, um exemplo aí, Jaqueline é bonita, mas não é simpática. Jaqueline é bonita, porém, não é simpática. Então, a gente vê que é uma oposição. O mais com I vai ser quando for um advérbio de intensidade, de intensificar. Vamos ver o exemplo, ó. Ana é mais inteligente que a irmã. Ele é mais inteligente, está intensificando que é muito, ela é mais inteligente. Então, quando frisar, a gente vai ver que é o mais escrito com I. Agora vamos ver a diferença de onde, de donde e de aonde. Quando que a gente vai usar cada um deles? O onde a gente vai usar quando indicar lugar, coisa fixa. Quando o verbo indicar coisa fixa, verbo morar indica um lugar fixo, verbo ficar, verbo estar, permanecer, que indica uma coisa estática. Aí eu vou usar o onde. Por exemplo, onde você mora? Onde você mora, o verbo morar indica um lugar fixo. Então, se indica um lugar fixo, eu vou usar o onde. Outro exemplo, na reunião onde estávamos, houve muita discussão. Onde estavam, estar é um verbo que indica lugar fixo. Agora vamos ver quando que a gente vai usar o donde. A gente vai usar o donde quando o verbo de origem pedir o donde. Então, quem vem, por exemplo, vem de algum lugar. Então, quando tiver esse verbo, a gente vai usar o donde. Olha o exemplo, donde você vem? Quem vem, vem de algum lugar. Por isso, a gente usa o donde. Agora, vamos ver o aonde. Quando que a gente vai usar o aonde? O aonde a gente usa quando o verbo indicar movimento, indicar direção. Quais seriam esses verbos? Verbo ir, verbo chegar, verbo foi, vou, e as conjugações dos verbos. Aí eu tenho que usar o aonde. Vamos ver os exemplos aí. Aonde você vai? Vai indica direção, movimento. Então, o aonde vai ser, a gente usa o aonde, com um azinho aí, certo? Agora a gente vai ver a diferença do A com H e do A normal sem H. Quando que a gente usa um e quando que a gente vai usar o outro. O A do verbo haver, a gente vai utilizar para passado, sempre que for coisas que já passaram, né? Então, por exemplo, há 5 anos me formei. Vai ser o A do verbo haver, que vai se remeter a algo passado. Agora, o A vai se remeter a algo futuro. Então, exemplo aí, ele voltará daqui a um ano. É um ano para frente. Então, tudo que for remeter à frente, a gente vai ver que é o A normal. A cidade fica a 2 quilômetros, a 2 quilômetros para frente. Então, a gente vê que é o A normal. Então, isso aí, cuidado para não confundir. Agora, vamos ver a diferença de acerca de junto, acerca de separado e o acerca de com H. Quando que a gente vai utilizar cada um? Então, primeiro aí o acerca de junto. Esse a gente usa bastante. Esse acerca de junto significa a respeito de. Então, quando que eu vou utilizar? Por exemplo, ó, hoje falaremos acerca dos pronomes.
Hoje falaremos a respeito dos pronomes. Então, essa acerca de, junto, né? Acerca de. Agora, o acerca de separado vai se remeter a uma aproximação, algo que seja futuro, que vem para frente. Então, vamos ver. Ele mora a cerca de 15 quilômetros daqui. A cerca de. Não é algo futuro? A gente já sabe que o futuro não é o A normal. Então, vai ser a cerca de separado normal com azinho. Quando que a gente vai usar o acerca de com o A do verbo haver? Lembra que a gente viu que o A do verbo haver indica passado? Então, a gente vai usar o acerca de indicando um tempo que já passou. Tipo assim, faz aproximadamente um tempo passado. Exemplo, ó, há cerca de 15 anos me casei. 15 anos para trás, há cerca de para trás. Vai ser esse azinho aí do verbo haver. Agora vamos ver a diferença de encontro a para ao encontro de. Quando eu falo de encontro a, significa que as ideias estão batendo de frente, são opostas. Então, um exemplo aí, o ônibus foi de encontro ao carro, foi de encontro, chocou, teve colisão, teve oposição. Depois, a proposta da diretoria foi de encontro aos anseios dos funcionários. Se foi de encontro, foi oposta às ideias. Agora, o ao encontro de ao encontro. Quando vai ao encontro, tipo um casal que vai ao encontro. É algo que concorda. Então, por exemplo, o filho foi ao encontro do pai. Ao encontro de concordar, de encontrar. Que bom que minhas ideias vão ao encontro das suas. Se as ideias estão indo ao encontro, as ideias estão favoráveis. As duas ideias pensam igual, né? Agora vamos ver a diferença do se não junto e do se não separado. Quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro. O se não junto, a gente vai utilizar quando significar ou quando significar caso contrário. Então, exemplo, ó, estudem, senão ficarão reprovados. Como se fosse estudem ou ficarão reprovados, dando essa ideia de alternância, né, de oposição. Pode significar também a não ser. Por exemplo, ó, não fazia coisa alguma se não criticar. Não fazia coisa alguma a não ser criticar. Aí a gente vê que vai usar esse senão separado. Senão junto, na verdade, né? Quando mais que eu vou usar o senão junto? Quando indicar algum defeito. Então, por exemplo, essa pessoa só tem um senão, ou seja, só tem um defeito. Aí esse senão escrito junto. Agora, quando que a gente vai usar o se não separado? A gente vai usar o se não separado quando indicar uma condição, que esse se é uma conjunção condicionada. Se por acaso não, como se fosse assim. Então, quando indicar essa condição, esse se não vai ser separado. Então, por exemplo, se não houver dedicação, ficarão reprovados. Se por acaso não houver dedicação. Então, a gente vê que está impondo essa condição. Depois a gente tem a expressão ao invés de, em vez de. Quanto que eu uso uma? Quanto que eu uso outra? Eu vou usar o ao invés de somente quando for coisas opostas. Então, por exemplo, ao invés de calar-se, continuou discutindo. Então, ao invés de falar é o contrário de calar. Outro exemplo, ao invés de ir para a direita, foi para a esquerda. Tem que ser coisas contrárias. Agora, o em vez de, eu vou utilizar para coisas contrárias ou então para em lugar de. Então, por exemplo, em vez de viajar nas férias, optou por descansar em casa. Casa não é o oposto de férias. Então, para vocês não errarem, é só o em vez de. Porque o em vez de a gente usa, ele serve para tudo. Então, a dica que eu dou para vocês aí, use sempre o em vez de, que não tem erro. Então, por fim, vamos finalizar aí, ver algumas expressões erradas e certas que as pessoas confundem. Então, aí, com certeza, né, gente, que é escrito separado. De repente, que é escrito separada. Em cima, que é escrito separado. De novo, que é escrito separada. E por isso, que também é escrita separado. Tranquilo? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada.